Bem desde menina, comigo nasceu o desejo de voar. Em um corpo sem asas, como alcançar os céus e do alto planar para saciar meu desejo de voar? Tentei religião e nela encontrei alento, mas não a satisfação de fazer crescerem as asas que me levariam do chão e matassem em mim o desejo de voar. Eu sou uma pessoa que veio do interior, mas me considero até assim uma pessoa híbrida soteropolitana e do interior ao mesmo tempo, porque eu vim muito jovem para Salvador, eu tinha só 7 anos de idade. E a história da nossa família é a história de tantas famílias que vêm do interior para a capital em busca de uma vida melhor. Mas teve um detalhe, né? Meu pai era sindicalista, minha mãe dona de casa, e meu pai se envolveu nos sindicatos, na formação de sindicatos rurais. E por conta dessa militância nos sindicatos dos trabalhadores rurais, foi fundada a FETAG, que existe até hoje ali em Nazaré. E a FETAG é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura. E meu pai era um dos diretores. E ele veio, então, de Salvador com a esposa e 6 filhos menores. A mais velha tinha 15 anos. E veio para Salvador, porque ele ia trabalhar, então, a partir daquele momento, na FETAG. Então, eu saí de Itabuna. Essa viagem foi muito marcante, embora eu fosse tão pequena. Eu me lembro que foi a primeira vez que eu vesti uma calça comprida, eu não usava calça. Vesti uma calça e foi uma viagem longa, porque de Itajuípe, na verdade de Itabuna, onde a gente morava, embora eu tenha nascido em Itajuípe, nessa época morávamos em Itabuna, e de Itabuna até Salvador uma viagem longa, nós viemos de rural. E as 6 crianças todas empilhadas, né? Hoje em dia nem poderia mais isso, mas todo mundo empilhado no banco de trás. E foi um dia inteiro de viagem, assim, bastante desgastante. Eu enjoava quando viajava, quando eu era criança. Então foi um momento muito marcante, mas existia uma expectativa. Eu ficava imaginando como era Salvador. Eu nunca tinha vindo a Salvador. Quando era interessante, quando falava assim, cidade baixa, cidade alta, na minha cabeça de criança, era uma coisa em cima da outra, como se fosse um edifício, sabe? E eu não conseguia entender, então muito curiosa, muito ansiosa por aquilo, o que é que ia acontecer. Então viemos para Salvador em fevereiro de 1973, no início de fevereiro, logo em seguida eu fiz 8 anos, já estávamos aqui em Salvador quando fiz 8 anos de idade, e fomos morar lá no Uruguai, no bairro de Uruguai, na Rua da Esperança, número 47, então eu já não esqueço, que era muito pertinho das palafitas, era uma rua que não tinha asfaltamento e tal, e tudo muito difícil, porque meu pai era um provedor, um único provedor, com a esposa e 6 crianças, 6 filhos menores, né, de crianças até adolescentes. Então era tudo muito difícil, muito contado. Eu fui estudar numa escola quase no final de linha do Uruguai, uma escola pública. Eu estudei a minha vida inteira em escola pública. Mas não perdi o vínculo, porque nas férias sempre voltava para Itajuípe, onde os meus avós maternos e paternos residiam. Eu desenvolvi sempre esse vínculo com o interior. Então, embora eu me considere que fui criada em Salvador praticamente, mas o meu vínculo com o interior da Bahia, principalmente com a região sul, não se perdeu ao longo da minha vida.